né? Na verdade, como a gente tem visto, e você colocou bem, as redes sociais ajudam nos negócios, e quando as empresas impedem que os funcionários acessem, na verdade elas estão dando um tiro no próprio pé, né? Tem várias empresas que questionam esse bloqueio das redes sociais nas empresas, que é muito forte, é muito sintomático, e mostra que o nosso país ainda, de forma geral, não entendeu a importância das redes, né? Você tem dados do exterior em relação a isso? Como é que funciona, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos? As empresas têm um comportamento de permitir mais os seus funcionários o uso de redes sociais ou não? Isso também você tem algum dado em relação ao exterior? Por exemplo, em relação aos Estados Unidos, o meu mestrado foi sobre essa questão. Eu entrevistei algumas multinacionais de origem americana, onde elas adotam aqui no Brasil a mesma política que elas adotam lá. E não existe o bloqueio. Na verdade, a gente percebe que muitas empresas brasileiras bloqueiam a internet por um pouco de preguiça, né? O gestor daquela pessoa, ao invés de estabelecer um diálogo com o funcionário sobre o uso da internet, ele prefere bloquear para não ter dor de cabeça. Na ilusão, uma tola ilusão de que se eu bloqueio a rede, o funcionário vai trabalhar, né? Mas essas empresas internacionais, elas têm políticas, elas têm políticas claras de uso das redes sociais? Sim, elas têm políticas, por exemplo, elas pedem que as pessoas não acessem sites pornográficos, etc., mas isso não fica bloqueado, né? É uma relação de gestão, né? de diálogo com aquela pessoa. Por que elas pedem que a pessoa não acesse sites pornográficos? Porque, de repente, um elevado índice de acesso de funcionários de uma determinada empresa a um site pornográfico, isso pode ser rastreado no domínio e, de repente, alguém dizer, olha, os funcionários daquela empresa visitam muito o nosso site, isso afeta a imagem, né? Agora, não existe o bloqueio em si. A pessoa, ela tem um trabalho a cumprir, metas a cumprir, e a gestão se dá em cima disso, né? Se a pessoa não cumpre a meta, ela é chamada, existe uma conversa. Se de repente ela não cumpre o método, o objetivo, porque ela estava no Orkut ou Facebook, isso é discutido, é negociado. E no final das contas, se a pessoa não continua não cumprindo os seus objetivos, ela é dispensada. Agora, em muitas empresas a gente vê, porque um funcionário acessa o Orkut, ela bloqueia para todo mundo. E ela perde a riqueza das redes sociais, no sentido do próprio negócio. Tem um exemplo que eu posso falar, porque inclusive foi divulgado, diz respeito a uma empresa de alimentos, uma grande multinacional de alimentos, que bloqueia o acesso a redes sociais para os funcionários. Um gerente de marketing dessa empresa em casa, acessando o Orkut, descobriu que existia uma comunidade de um biscoito que a multinacional produz, que já tinha tirado de linha, com mais de 500 mil participantes, né? Ele voltou para a empresa e disse, olha, esse produto que a gente não tem mais na linha, tem uma comunidade com 500 mil usuários, né? Bom, a empresa resolveu relançar o produto com muito sucesso, e o gerente de marketing depois, numa entrevista, disse, foi a pesquisa de marketing mais barata que eu fiz na vida. Bastou olhar o tamanho dessa comunidade para eu ter certeza de que o produto teria um relançamento de sucesso, né? Então, quantas oportunidades as empresas estão perdendo porque bloqueiam as redes sociais? Inúmeras, né? E hoje a rede social, sem dúvida nenhuma, na área de marketing já virou uma ferramenta muito preciosa para você monitorar a sua imagem de marca e para você prevenir também problemas que podem ter uma dimensão muito grande. Vide aí os casos recentes que a gente teve, que a gente já até discutiu aqui no programa, o exemplo da Brastemp, por exemplo, que foi um vídeo postado por um sujeito ali reclamando, tomou uma dimensão que a Brastemp não esperava, né? A gente tem aí exemplos que a rede social pode agir muito a favor de uma marca, como também pode se tornar uma dor de cabeça muito grande, né? Eu acho isso extraordinário. O problema do Brasil
que eu sinto é a pouca concorrência que a gente tem, né? Muita gente fala assim, bom, eu não vou comprar esse produto, mas eu vou comprar qual, né? Qual é a opção? E isso é uma verdade. Em países com uma economia mais dinâmica, os concorrentes são muitos, suas opções são maiores e o consumidor pode, de fato, punir uma marca trocando, né? No Brasil, às vezes, você troca de marca, mas não trocou de indústria, porque, na verdade, a indústria tem várias marcas e você não fez grande mudança, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que talvez poucas pessoas ainda perceberam, é a emergência do vídeo, e a AltV é um exemplo disso, como a grande mídia de comunicação do presente e cada vez mais do futuro. O vídeo vai ser cada vez mais determinante nos processos de comunicação. Eu dou aula e sei da dificuldade, por exemplo, de você passar um texto para os alunos lerem na sala de aula. As pessoas às vezes não se concentram, estão cansadas, mas se você substitui o texto por um vídeo contando a história do surgimento de uma empresa, por exemplo, todos prestam atenção e depois tem um debate muito mais rico do que se você discutisse esse mesmo tema em relação a um texto, né? Então, a gente vem falando isso há algum tempo, o fenômeno da televisão, desde os anos 40, 50, mas agora com as redes sociais, internet e YouTube, o YouTube foi a grande revolução na linguagem do vídeo, né? Tanto é que o YouTube literalmente matou aqueles vídeos institucionais que muitas empresas faziam, que eram chatos, né? Você vê um vídeo de uma empresa de 15 minutos, meia hora, e você fala, meu, esse vídeo não me acrescentou nada. O YouTube passou por cima disso, ele trouxe uma linguagem muito mais direta, dinâmica, e os vídeos onde as pessoas falam na linguagem delas, do modo de se comunicar delas, esse sim é o futuro da comunicação. Ok. Caetano, como é que está a nossa participação dos internautas? Tá bacana, Gilberto. O pessoal está comentando bastante sobre o que o Armando estava falando agora, desse bloqueio que algumas empresas colocam para as redes sociais. O Neto Palma, por exemplo, colocou aqui que tem várias amigas que entram em salas de bate-papos, já que as empresas bloquearam a entrada em redes sociais. O consultor está falando que os chats de bate-papo despencam quando dá o término do expediente. E o paulistano, já partindo para uma outra pergunta, ele está querendo saber o seguinte: quais são os meios de jornalismo e informação em que você confia e quais os que você não confia? Essa é uma questão interessante e o Gilberto levantou isso no início do programa, falando da credibilidade da informação que a gente recebe por Facebook, Twitter, etc. E mais uma vez eu vou chamar a atenção para uma antiga teoria de comunicação que fala que a credibilidade da comunicação tem a ver com a comunidade onde você está. Se uma pessoa na qual você confia te dá uma informação, posta um vídeo, posta uma foto, essa informação tem tanto ou mais credibilidade do que se ela viesse de um famoso jornalista, por exemplo, né? Porque quem está me dizendo isso é o meu amigo aqui do Facebook, que eu gosto dele, confio nele, é um professor meu, é um colega de trabalho, é ele que está me dizendo isso, então eu confio nisso. As redes sociais, elas ancoram a credibilidade delas na rede de relacionamento, né? É por isso que a comunicação é muito forte e o retweet, por exemplo, do Twitter, mostra claramente isso. Eu recebo uma informação de um amigo, de um colega que eu acho interessante e repasso isso para frente e outras pessoas que se relacionam comigo vão ver e vão repassar isso adiante. Então, a credibilidade ela está ancorada. Hoje em dia, por exemplo, dá para desconfiar muito mais de veículos tradicionais de comunicação que tem determinados patrocinadores, que tem determinados bancos que custeiam a dívida desses veículos, do que das redes sociais, porque você sabe que a rede social tem uma informação muito mais rápida, dinâmica, e é claro, como tudo na vida, você tem que avaliar e filtrar, né? Mas as redes sociais têm sim muita credibilidade e ela se ancora no meu amigo, no meu professor, no meu colega, no meu conhecido. Outra questão também, voltando ao foco do jornalismo aqui, que é o foco principal do nosso programa, um fenômeno engraçado que há esse caráter democrático da internet permitiu que se surgissem aí
blogs de profissionais, as pessoas que não eram profissionais, não eram jornalistas, mas que criaram blogs que têm audiências muito grandes. Esse é o primeiro fenômeno. Pessoas que criaram canais no YouTube, também que tem uma audiência cativa, eles produzem vídeos, às vezes nas suas próprias casas, etc e tal. Outro dia aqui na mesma AltV, o Eduardo Menck, que é o diretor aqui da AltV, também estava me mostrando um vídeo, um canal de um garoto, que está me mostrando a quantidade assombrosa, tem, sei lá, mais de 500 mil de views, né? É um garoto que na casa dele faz uns vídeos de humor engraçado, ele virou um astro do YouTube, sem patrocínio, sem televisão, sem nada, né? E tem as pessoas que têm blogs, que são blogs respeitados, seja de culinária, de jornalismo, de determinado assunto específico. E tem também jornalistas que, independente da sua vida em veículos de comunicação, no jornal, na televisão, etc., tem o seu próprio blog pessoal particular, né? Então eu queria que você desse a tua opinião, essa análise dessa, digamos, essa vida independente, ou seja, quer dizer, o blog, o YouTube, esses instrumentos de internet permitiram que pessoas profissionais ou não do jornalismo tivessem sua própria audiência. As redes sociais, YouTube, etc., não têm facilitado muito a vida dos jornalistas. Na verdade, a gente sente, por exemplo, vários blogs de jornalistas ainda estão muito ancorados na linguagem impressa. O jornalista publica lá, segundo fulano de tal, conversei hoje com um deputado. Bom, se ele conversou, por que ele não gravou um vídeo dessa entrevista? Ao invés de escrever um texto longo que a maioria das pessoas abandona, ele poderia ter gravado um vídeo e colocado essa informação. Então, isso ainda está muito preso à linguagem impressa. Mas a gente tem visto também muitos jornalistas com dificuldades no relacionamento com o veículo onde eles trabalham. Porque o jornalista tem acesso a muitas informações que, se ele começar a postar no blog dele, a gente sabe, jornais têm espaço limitado, né? Eu não sei se vocês sabem, um grande jornal, em média, publica 300 matérias por dia. Mas para publicar essas 300, ele deixou de lado 1.200. Né? Então, o jornal se caracteriza hoje muito pelo que ele não publica. Né? O que vai para o jornal impresso é muito menos informação do que ele tem dia a dia. Né? Então, imagina se o jornalista daquele veículo começa a publicar muita coisa relevante no blog, isso acaba se configurando numa concorrência com o veículo. Tanto é que vários jornais, não só brasileiros, ingleses, americanos, estabeleceram códigos de conduta para os jornalistas sobre como eles devem conduzir seu blog, o que eles devem publicar e o que eles não devem publicar. O que, na verdade, amarra o jornalismo à visão do jornal, quando isso deveria ser uma coisa mais independente. Né? Não vai ser fácil conquistar essa independência, até porque o jornalista recebe um salário e precisa estar aderente às políticas do veículo onde ele trabalha. E nosso programa está chegando ao fim, Armando, mas eu queria te fazer uma última pergunta ainda importante, que é o seguinte: essa nova realidade, essa interatividade da Web 2.0, essa realidade das redes sociais, o que está mudando no trabalho de assessoria de imprensa? Como é que você vê o trabalho de assessoria de imprensa, que é um trabalho um pouco de bastidores, que é o trabalho que faz a ligação entre pessoas e empresas com os jornalistas? Então, essa é uma outra realidade que foi fortemente atingida pelas mídias sociais. Né? As assessorias de imprensa também ainda não se acharam nesse cenário. Né? Elas continuam com um viés muito relacionado à produção de textos, né? E esquecem que o cenário, que o mundo mudou radicalmente na maneira de distribuição de informação e de comunicação. Né? Muitas assessorias ainda atuam como o outro lado da moeda de uma agência de propaganda, por exemplo. Né? A gente vê muitos releases para a imprensa que começam com o nome da empresa tal lançou tal produto ou serviço, e isso é publicidade, isso não é jornalismo ou assessoria de imprensa. Né? Com a